A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim, não é? Com certeza, porque quem tem Jesus no coração anda tudo muito bem. Muito bom estar com vocês mais um domingo na presença de Papai do Céu. Mas antes de a gente começar a nossa lição, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos fechar os olhinhos e falar com ele, pedindo a ele uma aula abençoada? Vamos lá? Papai do céu, obrigado por mais um domingo, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de aprendermos a Tua palavra. Senhor, que cada dia mais a Tua palavra possa ficar guardada no meu coração, para que eu possa aprender mais de Ti e obedecer a Ti. Em nome de Jesus, amém! Muito bem. Você sabe qual é o título da lição de hoje? O título da lição de hoje é o perdão. É a 12ª lição dos primários. Será que você estudou a lição hoje? Não estudou? Mas você vai aprender hoje mais uma aula falando sobre o perdão. E a leitura em classe está em Gênesis, no capítulo 45. É o capítulo todinho. Depois você vai pegar a sua Bíblia e vai estudar aí o capítulo de Gênesis todinho de número 45. E a nossa memória em ação, ela está também em Gênesis, no capítulo 50 e o versículo 20, só a parte A, que diz assim, ó, abra a tua Bíblia, porque está escrito na Bíblia. Então pega lá a tua Bíblia, porque você vai acompanhar comigo a memória em ação, que diz assim, ó, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Então, olha, preste atenção. Esse versículo só é a parte A, tá certo? Que diz assim, vamos repetir mais uma vez? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Muito bem, vamos ler aqui no visual que tia Vânia trouxe para vocês. Olha aqui o visual do coração, mostrando bem direitinho a memória em ação para que você decore, ou melhor, aprenda e guarde no seu coração. Que diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Está escrito onde? Gênesis capítulo 50 e o versículo 20, só a parte A. Agora eu quero que os meninos repitam comigo. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20, a parte A. E agora as meninas, vamos lá? É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Gênesis 50 e o versículo 20, parte A. Muito bem, então o versículo de hoje, da memória em ação, ele já nos traz uma belíssima lição, não é? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas fazem o mal pra gente, achando que vai nos prejudicar, mas aí Deus vai trabalhando em nosso favor e aquele mal que alguém pensou que era para nos prejudicar, só vai nos fazer o quê? O bem. Foi isso que aconteceu com a lição passada na história de quem? De José. Lembra onde foi que parou a lição? Não lembra? Eu vou lembrar a você. Quando José estava com os seus irmãos reunidos, e aí José estava chorando muito, 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 a ponto que todos os egípcios que estavam ali ao redor ficassem curiosos para saber o que era que estava acontecendo. Porém, José deu uma ordem para aquele povo, mandou que todos saíssem de perto dele e só deixasse ele e os irmãos dele. Então José ficou lá, ó, bem juntinho com os irmãos dele, somente ele e os irmãos. E aí foi quando José achou uma oportunidade para declarar para os irmãos dele que ele era José, aquele que os irmãos tinham vendido ele para o Egito. E quando os irmãos de José escutaram aquilo, que era José, não queriam acreditar. E outros ficaram com medo e começaram a se afastar. E José disse: ei,
venham para cá pertinho de mim. Não tenham medo, não tenham vergonha do que fizeram, porque o que vocês fizeram, Deus transformou em bem para a minha vida. E hoje eu sei que estou aqui porque eu precisava fazer algo pelas pessoas, salvar as pessoas da fome. E foi para isso que Deus me trouxe até aqui. E os irmãos de José ficaram sem entender. E aí José começou a dizer para eles que era José, que agora era governador do Egito e que era ele quem organizava todas as coisas do Egito, administrava as coisas ali no lugar do rei. E aí os irmãos de José ficaram todos perplexos, crianças. E sabe o que aconteceu? Quando José explicou tudo isso para eles, José perguntou para eles: e meu pai ainda é vivo? E aí eles disseram: sim, sim, nosso pai é vivo. José disse: eu quero que vocês tragam ele aqui, porque, olhe, preste atenção, diga a ele que já houve 2 anos de fome e ainda falta o quê? Mais 5 anos de fome, e ele precisa vir para cá, morar com a gente aqui em Gozem, para que a gente possa viver junto e aí também vocês se livrarem da fome. E aí José pediu para que os irmãos dele avisassem isso para Jacó. Mas quando José estava falando com seus irmãos, e aí foi chamando a atenção de todos os egípcios, e eles correram, foram lá até o rei e disseram ao rei que estava acontecendo algo lá na vida de José com aquelas pessoas que estavam lá. E quando o rei chegou lá, junto com aquela reunião, o rei quis saber o que estava acontecendo. José contou para ele tudo o que estava acontecendo. Sabe o que foi que o rei disse? Olhe, mande eles irem para Canaã, levem todos os animais, tudo que eles trouxeram, e mande também trazer seu pai para morar aqui. Porque eu quero que você seja feliz, José, com a sua família, com o seu pai, com seus irmãos. Pode trazê-los para cá. A criança José ficou muito feliz. José ficou tão feliz, que não se conteve. Ele chorava muito, muito mesmo. E os irmãos de José voltaram para o Egito, para Canaã. E quando chegaram lá em Canaã, foram falar com Jacó. E aí foram contar a Jacó que Jacó não sabia que José ainda estava vivo. E quando eles chegaram lá, que foram dizer a Jacó, criança Jacó, olha ele aqui, ó. Jacó ficou tão feliz em saber que José estava vivo, porque ele pensava que José não estava mais vivo, que José estava morto, como os irmãos dele tinham falado para ele. Então José ficou tão feliz, Jacó ficou tão feliz, que ele disse: então chega, basta de tanta conversa, me levem logo para o Egito, porque enquanto eu estiver vivo, eu quero ver o meu filho José. E aí, crianças, foi muito lindo. Quando Jacó chegou, lá no Egito para ver José, eles tiveram um reencontro entre família. E aí o rei também ficou muito feliz, o rei do Egito ficou muito feliz em saber que José, que era o rei do Egito, agora tinha se encontrado com o seu pai. E agora eles iriam o quê? Morar juntos em família. Então, crianças, como é que Deus faz, não é? Deus faz o encontro, não é? Das coisas acontecerem para se cumprir a palavra de Deus, não é? Aí eu pergunto para vocês, se José não tivesse perdoado seus irmãos, será que Jacó ele ia se encontrar com José? Será que Jacó ainda ia ter a oportunidade de ver o seu filho amado? Claro que não, mas Deus tem os seus meios e fez com que José tivesse um reencontro com o seu pai e com seus irmãos, e que agora eles iam viver em família, em paz. Sabe por quê? Porque José ele soube perdoar. Se José tivesse um coração assim, um coração sujo, feio, triste, que não perdoasse, será que ele ia ter esse reencontro com o seu pai? Não. Mas olha, um coração sujo, um coração feio, um coração triste, é um coração cheio de pecado. E o que é pecado, tia Vânia? É aquilo que faz deixar a nossa vida ficar feia, triste, suja. Eu vou dar um exemplo do que faz o teu coração ficar assim, Sabe o que é? A fofoca. Isto mesmo, a fofoca vai deixar o teu coração ficar sujo. Sabe o que é outra coisa? Inveja.
Ah, foi por causa da inveja que os irmãos de José fizeram isso com ele. E aí, olha, os irmãos de José estavam todos com o coração sujo do pecado, porque tinham inveja de José. Sabe qual é outra coisa que faz o nosso coração ficar sujo? A desobediência, desobediência ao papai, à mamãe, desobediência ao professor, à professora, ao nosso pastor, ao diácono da igreja, às pessoas mais idosas. Então, a desobediência também vai deixar o nosso coração ficar assim, ó, sujo, feio, triste pelo pecado. Sabe? Tem mais alguma coisa também que faz o nosso coração ficar sujo. Sabe o que é? A mentira, sim, foi a mentira também que fez com que José fosse chegar lá no Egito. Seus irmãos mentiram para quem? Para Jacó, o seu pai. Disseram que José estava o quê? Morto. E na verdade José estava o quê? Vivo. Então a mentira também faz deixar o nosso coração ficar o quê? Feio, sujo. Mas a Bíblia diz que há uma solução para limpar o nosso coração dessa sujeira, dessa tristeza, desse pecado. Sabe o que é? Deixa eu mostrar para vocês aqui o próximo coração. É o sangue de Jesus. Muito bem. O sangue de Jesus, que essa cor vermelha aqui, ela simboliza o sangue de Jesus, que purifica todos os nossos pecados. Foi a solução que Deus viu, não é? Que poderia limpar todo o nosso pecado, enviando o seu filho Jesus para morrer em morte de cruz. E quando Jesus morreu em morte de cruz, ele derramou muito sangue. Muito sangue. E o sangue de Jesus não ficou em vão, não. Foi para nos purificar de todo o pecado. E Jesus ressuscitou, crianças. Ele não ficou morto, não. Ele venceu a cruz, não é? Ele ressuscitou. E com o seu sangue, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E você quer saber como é que o nosso coração fica depois que o sangue de Jesus cai em nossas vidas? Olha aqui. O nosso coração agora, olha, é bem limpinho, branquinho. Aí não existe mais mentira, não existe mais fofoca, desobediência e inveja, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você fez algo que não agradou a Deus, mentiu, não é? Desobedeceu a mamãe, mentiu para o papai e deixou o seu coração ficar sujo, lembre-se que somente o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. E aí você pode pedir para Jesus limpar o teu coraçãozinho para que você também possa deixar o seu coração ficar limpinho. Então, crianças, a gente nesta lição aprendeu que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nós agora estamos limpos para perdoar aquele que nos tem ofendido, aqueles que não têm feito chorar, aquele que nos tem feito às vezes perder o sono. Por quê? Porque às vezes as pessoas fofocam, têm inveja da gente, inventam história, falam mal da gente, como fizeram com José. Mas José, ele foi escolhido por Deus para representar toda a família dele. Ele passou por tudo aquilo. Porém, ele o quê? Venceu. Por quê? Porque José tinha um coração limpo, um coração puro, um coração que agradava a Deus. Então, crianças, nesta manhã, aprenda a ter um coração puro, coração limpo, que saiba perdoar aqueles que nos têm ofendido, que têm feito você chorar, porque aí você vai vencer e aí Deus vai te mostrar a outras pessoas que Ele é com você, como Ele também foi com José. Então, a história é muito linda. Quando os irmãos de José pensaram que José ia se acabar, que José ia morrer no Egito, que José não ia prestar para nada, aí Deus girou a situação, virou o quadro de José para mostrar para aqueles que venderam ele, mentiram ao pai dele por ele, fizeram tanta coisa ruim, não é? Com José. E aí José, olha, agora estava fazendo a diferença. E é assim que Deus faz. Quando alguém lhe maltratar, quando alguém lhe vender, quando alguém não der nada por você,
Mas creia que tudo isso é um caminho que Deus está fazendo para mudar a situação de alguém através da sua vida. Amém, crianças? Então acabou nossa aula e no próximo domingo teremos a 13ª lição. A última lição, isto mesmo, a última lição do trimestre. Aí você vai acompanhar o final da história deste homem, não é? Que Deus escolheu para fazer a diferença e também trazer exemplos para nós. Amém? Deus abençoe vocês e até próximo domingo. Tchau, tchau. Beijo e a paz do Senhor para vocês. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.